Bom dia, abençoadas! Bom dia, minhas lindas! Estamos aqui mais um dia juntinhas, nossa quarta-feira. Hoje o Senhor vai falar o nosso coração, como Ele falou o meu coração e como Ele está falando nesses últimos dias, tem sido bênção. Hoje eu quero que você já esteja preparada para aquilo que o Senhor deseja falar. Peça para o Espírito Santo estar aí com você, para que Ele abra seus olhos, abra seus ouvidos. Então já pegue seu café, pegue sua Bíblia. Vamos abrir, a nossa espada, que é a nossa palavra do Senhor, né? Vamos abrir em Atos 9 e eu vou ler do versículo 10 ao versículo 16, tá bom? E começa assim: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias? Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vá à rua chamada direita e pergunte em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. E aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vá, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Vamos lá. Vou trazer o contexto aqui para vocês, tá? Saulo, ele acreditava que ele andava, né? Ele acreditava que ele falava sobre Deus, né? Ele estava ali caminhando na presença de Deus. Então, só que ele não acreditava em Jesus, né? Então, ele estava com os fariseus, ele estava com alguns sacerdotes e fariseus da época, ele caminhava e ele era aquele que perseguia os filhos de Deus, ele era aquele que perseguia, mandava matar. Ele matou Estevão, né, que fala na palavra. Ele mata Estevão, que era um homem que estava pregando a palavra de Jesus, e ele prende, né, as pessoas. Ele estava nesse tempo aqui que eu acabei de ler para vocês, ele estava com mandato de prisão para aqueles que falassem o nome de Jesus. E aí, enquanto ele estava ali no caminho a Damasco, ele simplesmente viu, né, um fecho de luz, um resplendor de luz ali do céu, e ele caiu. Ele caiu ali por terra, caiu do cavalo. E ele ouviu uma voz dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento ali ele falou: Quem és, Senhor? Então ele reconheceu a voz, né? Mas ele achava que era a voz de Deus. E aí vem Jesus e respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E aí então ele foi, né, levado ali. Ele estava cego, ele ficou cego naquele momento, onde o fecho de luz, né, aquela luz muito clara, aquela claridão veio aos olhos dele, e ele acabou ficando cego. E ele então foi levado para a cidade, né, onde ele estava seguindo ali para poder aguardar. Então ele entrou na cidade. E o que esse texto hoje ele trouxe para mim e vai falar o coração de vocês? A gente sabe que essa parte que eu li em específico, do 10 ao 16, tem muitas coisas que a gente pode falar. A gente pode falar sobre o chamado, a gente pode falar sobre discipulado, a gente pode falar sobre o coração de cada um, né? De Ananias como discipulador aqui, um filho obediente. A gente pode falar tantas coisas, né? Mas hoje eu quero falar sobre Paulo mesmo, sobre Saulo, no caso. Por quê? Muitas vezes nós queremos evitar a dor do processo. Muitas vezes nós oramos pedindo para Deus o novo, mas quando o processo ele começa a doer, a gente quer parar.
Mas hoje eu quero te falar que a dor, ela não vem para destruir nem a mim, nem a você, mas ela vem para transformar a nossa vida. E é isso que mostra em Atos 2. Um homem que acreditava em Deus, mas que estava cego espiritualmente. Ele tinha zelo, ele tinha conhecimento, mas ele não tinha a revelação de quem era Jesus. E às vezes nós estamos da mesma forma. Acreditamos, oramos, falamos de Deus, mas ainda estamos cegas em muitas áreas da nossa vida. Muitas áreas da nossa vida. Então, a Bíblia, ela fala que Saulo, ele estava no caminho de Damasco. Aí, quando ele teve o encontro com Jesus, a primeira coisa que Jesus perguntou foi, novamente, Saulo, Saulo, por que que me persegues? Naquele momento, é como se as trevas tivessem saído, porque aonde há luz não há treva. Então, é como se a luz tivesse chegado, tivesse saído das trevas, mas aquela luz foi tão forte que cegou ele. Isso significa que quando o Senhor ele quer nos transformar, ele começa quebrando a nossa visão, uma visão limitada que nós temos. Uma visão limitada que nós temos de quem nós somos. Talvez você ache que você é boa demais, talvez você ache que você é humilde demais, que tem um coração muito bom, que você serve a Deus, que você ajuda as pessoas, mas quando o Senhor traz consciência, quando o Senhor traz a luz, ele traz a revelação de quem você é de verdade. O Senhor, quando ele trouxe a luz, eu tenho certeza que na mente de Paulo passou de quantas pessoas que ele prejudicou, quantas pessoas ele matou, quantas pessoas ele mandou prender, quantas pessoas não foram prejudicadas, quantas famílias não foram desfeitas por causa da prisão de um e de outro, por causa de Paulo. E talvez hoje o Senhor está trazendo revelação a você de quantas pessoas, quantas coisas, sabe, você tem feito que achando que era para o Senhor, achando que está ali ajudando o Senhor, não, eu estou levando a palavra, não, eu estou aqui ajudando um amigo, isso, aquilo, mas a realidade é que seu coração está cheio de orgulho. A realidade é que você olha para sua casa e olha para os frutos e você não vê frutos bons, você só vê frutos podres. Você olha para você e começa a enxergar que você é cheia de orgulho, que você é cheia de podridão mesmo, cheia de lacunas, cheia de feridas e ferindo outras pessoas e machucando outras pessoas. Você tem uma visão limitada, mas você está tentando tapar o sol com a peneira, como se você estivesse tentando acobertar, ser uma pessoa que você não é. Ser uma pessoa que você não é, sabe? E aqui o Senhor, ele mostra e ele fala, ele coloca, olha, Saulo dependente. Ele permite que Saulo se fique na vulnerabilidade, no silêncio. Porque Paulo fica 3 dias no silêncio. 3 dias sendo vulnerável, dependendo de pessoas, dependendo de alguém, porque ele está cego, ele não come, ele não se alimenta, ele não bebe água. Saulo, ele caiu. E talvez hoje você também, o Senhor também esteja trazendo revelações para você. Sabe, da sua prepotência, do seu orgulho de achar que você sabe de tudo. Deus deixou cego. Talvez Deus hoje está, olha, trazendo uma cegueira aqui para você, trazendo a luz para você na realidade, através. Ele traz a cegueira através da luz. Ele está te mostrando a verdade. Porque muitas vezes é na cegueira que a gente aprende a enxergar a nossa podridão. Ananias ali, ele foi enviado até Paulo. E o interessante é que mesmo o mesmo Deus que poderia restaurar a visão dele sozinho, escolheu um homem comum. Por que um homem comum? Porque no processo você vai precisar de pessoas. No seu processo de transformação você vai precisar de pessoa. O orgulho que está dentro de você precisa morrer. A independência que está dentro de você precisa morrer. E aí Deus ainda fala que Saulo foi escolhido. Mas eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer por minha causa. O propósito, ele não é muitas vezes glamuroso, ele é um processo. Só que eu quero te dizer que a dor, ela gera vida. A dor, ela gera vida. Talvez no seu processo, naquilo que você está passando, você vai a partir dele poder gerar vida de outras pessoas, ajudar outras pessoas, abençoar outras pessoas com o seu testemunho.
Mas você precisa permitir passar pelo processo. Você precisa permitir ser quebrada. Você precisa permitir que caiam, que rasgue o véu, sabe? Abra os olhos, aquilo que está te impedindo de ver. Eu vou contar um testemunho aqui para vocês recente. O meu esposo, ele cedeu a empresa dele, dos sócios dele, para poder a gente levar a palavra do Senhor lá. Então, de 15 em 15 dias a gente faz um encontro de mulheres. E eu fui lá limpar esse lugar e eu comecei a falar que, nossa, tá muito sujo. Nossa, como vocês são porcos. E falei tantas coisas, sabe? E aí eu saí de lá, o meu esposo virou para mim e falou assim: nossa, todo mundo que vem aqui fala bem do nosso espaço. Você foi a única que falou que nós somos porcos. Gente, aquilo dali rasgou meu coração. Rasgou meu coração. Mas a gente só reconhece quando a gente tem humildade para poder ouvir a voz do Senhor. E naquele momento o Senhor falou ao meu coração e me quebrou no meio. Porque Ele me mostrou que ainda existe orgulho dentro de mim. Porque eu estava achando que porque eu estava limpando, quer dizer que porque eu estou limpando, eu sou melhor que eles, quer dizer que porque eu tô limpando, eu posso falar deles, falar que eles são porcos, que isso e aquilo, sendo que eles estão cedendo um lugar para nós, para que a gente leve a palavra do Senhor. Eles estão cedendo o lugar para nós de todo o coração, e eu simplesmente estava lá falando mal deles, falando que eles eram porcos, que isso e aquilo. Não, o Senhor não me permitiu isso. Não foi para isso que eu vim. Não foi para isso que eu vim. E aí eu tava ali na minha mente, nossa, aqui vai ser bênção, a gente levando a palavra do Senhor, e muitas de nós pode estar achando isso. Nossa, não, eu tô levando a palavra do Senhor. A gente tá aqui abrindo espaço, né, para poder receber a voz de Deus. E a realidade é que o Senhor falou: minha filha, como que você vai receber a mim se o seu coração está podre ainda? Se o seu coração está orgulhoso? E naquele momento eu pedi perdão pro Senhor, pedi perdão pro meu esposo, pedi perdão pros sócios do meu esposo. Mas porque a gente tem que estar vulnerável para passar pelo processo. E ali o Senhor estava me mostrando: minha filha, eu ainda preciso limpar o seu coração. Então que hoje a gente ainda possa limpar e permitir que o Senhor limpe o nosso coração. Muitas vezes a gente quer viver o novo de Deus. Muitas vezes a gente pede para viver o novo de Deus. A gente acha ótimo ouvir uma palavra: olha, tem algo novo do Senhor para a sua vida. Mas para viver algo novo, a gente precisa largar o velho. A gente precisa passar pelo processo. A gente precisa largar o velho das nossas ações, a forma que a gente agia, a forma que a gente falava. Saulo ali, ele conhecia a lei, ele conhecia as tradições, mas ele não conseguia enxergar a graça de Jesus. Ele não conseguia enxergar a graça. E é com a gente da mesma forma. A gente pede o novo de Deus, mas não quer largar os velhos comportamentos, as velhas ações. Aí você é aquela pessoa que grita, que ira, você é aquela pessoa que está falando mal do outro, você é aquela pessoa que está apontando o dedo para o outro, você é aquela pessoa que está discutindo com seu marido, achando que você está certa o tempo todo, você é aquela pessoa que ira, que grita com seus filhos, você é aquela pessoa que bate no peito e acha que você é melhor que os outros, sabe? Ai, cheia de orgulho. É aquela pessoa que acha que os seus títulos, que a sua empresa, que o seu dinheiro, que o que você tem te faz ser melhor que alguém, e na realidade não faz. Se você quer viver um novo, se você quer viver a vida que o Senhor tem para você, você precisa largar o velho, as velhas ações, os velhos comportamentos, a velha mentalidade, as velhas desculpas que você dava para você mesma. O processo, ele é o caminho de transformação. É um lugar onde o Senhor, ele vai tratar o meu, o seu, o nosso caráter. É onde ele vai nos mostrar que nós não somos tão boas, nós não somos tão santas, nós não somos tão fortes como nós imaginamos. E eu quero te falar que dói. Dói sim receber essa repreensão muitas vezes, dói sim olhar e trazer clareza para a nossa vida e ver quem nós somos, a sujeira que nós somos. Dói perceber que você não é uma mãe perfeita. Dói sim perceber que você não é uma esposa perfeita, paciente, amável, sabe? Dói perceber que o coração ele ainda está cheio de orgulho, de vaidade.
Talvez você está mostrando para as pessoas que você é uma pessoa boazinha, e você está lá e você está de sorriso e recebe um amigo na sua casa. E nossa, não, nosso casamento é maravilhoso, não, meus filhos são obedientes. Na realidade não tem nada disso. E aí ele sai, de repente você tá lá gritando, de repente seu filho deixa alguma coisa cair, você já tá lá quebrando o pau, e aí você já tá lá discutindo com seu marido. Mas na frente dos outros tá tudo lindo, tá tudo belo, sabe? Não adianta tapar o sol com a peneira. Não adianta tapar o sol com a peneira, porque vai esquentar do mesmo jeito. Para de mentir para você mesma. Começa a trazer a consciência para sua vida de quem você é de verdade, da onde que você precisa melhorar, aonde você está mentindo sobre si mesmo, sobre a sua vida. Mas deixa eu te falar, é nessa dor que nasce a verdade, é nessa dor que nasce a transformação. É nessa dor que o velho, ele literalmente morre para que o novo de Cristo viva em nós. Que o novo de Deus viva em nós. E hoje eu quero que você faça um exercício prático para que você anote o que você precisa mudar na sua vida hoje. Qual que é o comportamento, qual que é a atitude que você precisa mudar. Qual que é a mentira que você conta para si mesmo, mas que você precisa romper com essa mentira hoje. Qual que é a mentira? Talvez você está contando aí uma mentira que você é uma boa esposa para as outras pessoas, mas na realidade você não é. E aí, por último, qual que é o plano de ação que você precisa desenhar para sua vida? Tá? No corpo, na alma, no espírito, o que eu preciso colocar? O que eu preciso melhorar? Talvez hoje você está negligenciando seu corpo, cuidar do seu corpo. Talvez hoje você precisa melhorar na alma, aonde está ferida, aonde está amargurada, é aí que você precisa melhorar para poder transformar a sua vida. É no espírito, buscar mais a presença de Deus para que o Senhor traga mais revelação, para que Ele esteja com você, para que você possa segurar na mão dEle e Ele caminhar contigo durante esse processo. Mas para isso você precisa pôr ações, ter ações diferentes. Talvez é acordar uma hora mais cedo, orar. Talvez é você ir para a Bíblia, começar a ler a Bíblia, ler a palavra, pedir revelação ao Senhor. Sabe quais são as ações que você precisa ter para transformar a sua vida? Na alma, o que você precisa? Na alma a gente sabe que está nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades. E é na alma que nós somos feridos, é na alma que nós temos amargura, na alma que a gente acha que nós somos bom o suficiente, nós somos autossuficiente. O que é que você precisa melhorar? Quais são as ações que você precisa ter? No corpo você pode ter que melhorar ali, cuidar da sua rotina, talvez cuidar do seu descanso, ter uma disciplina para a sua vida. Na alma, qual que é o comportamento, qual que é a palavra que precisa ser mudada, aquilo que sai da sua boca também. No espírito, qual que é a disciplina espiritual que eu preciso assumir hoje, transformar hoje, mudar. Então, para que você possa fazer esses exercícios e praticar, não só ouvir, mas praticar aquilo que o Senhor deseja para que você possa alcançar a transformação na sua vida. Pai, nesse momento eu venho aqui entregar a minha vida, a vida das suas filhas, Pai. Eu oro para cada uma delas que ouve essa palavra. Pai, eu oro para que elas entendam que a dor do processo não é um castigo, mas sim cuidado, Pai. Um cuidado, um amor que o Senhor tem conosco, para que a gente possa ser transformado, Pai. Que assim como o Saulo, Senhor, muitas vezes estava vivendo no engano, para que o Senhor abra os nossos olhos, assim como o Senhor abriu os olhos de Saulo, para que a gente possa enxergar a verdade. E para que da mesma forma que o Senhor amou Paulo, que o Senhor teve compaixão de Paulo, que o Senhor tenha conosco, Pai, que o Senhor tenha conosco, para que a gente possa ser transformados na Tua presença, para que a gente possa ser usado para poder levar a Tua palavra por onde quer que a gente vá, que a gente possa usar o nosso testemunho de transformação para abençoar a vida de mais e mais pessoas, Pai. Então sim, assim como Paulo, Pai, caiu, assim como o Senhor cegou Paulo para que ele enxergasse a verdade, eu oro para que hoje todas nós possamos ter a cegueira espiritual arrancada da nossa vida. Senhor, eu entrego a mim
E eu creio que cada uma das minhas irmãs que estão ouvindo aqui entregam também, Pai. Que nós entregamos o nosso orgulho, que nós entregamos a nossa vaidade, que nós entregamos as nossas máscaras que nós vestimos, Pai, para nos proteger e para nos sentir amada. Pai, mas que a gente possa entender que a sua graça nos basta, que o seu amor nos basta, que ele é suficiente para que a gente possa sentir amada, para que a gente possa se sentir protegida. Pai, nós aceitamos o processo, nós aceitamos ser quebrantadas pelo Senhor, quebradas aonde precisa ser, moldadas pela tua mão, Pai. Senhor, eu aceito o teu processo. Repitam comigo, Pai, eu aceito o teu processo. Me transforma, Pai, de Saulo em Paulo. Pai, eu permito, Senhor, a transformação que o Senhor deseja fazer em mim, para que eu possa viver a vida que o Senhor tem para mim aqui na terra, Pai. Porque eu sei que o Senhor está nos refazendo, Senhor, nos refazendo em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, eu te agradeço pela transformação que vai vir em nossa vida. Minha linda, não tenha medo do processo. A gente sabe que ele dói, mas ele é passageiro. A gente sabe que o processo dói, mas ele te leva ao propósito. Ele te transforma de Saulo em Paulo. Amém? Um grande beijo no coração de vocês e até amanhã.